Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo aqui do canal 5V. E hoje, eu trouxe aqui um exemplo de um circuito utilizado em luminária de emergência. Existem vários tipos de luminária de emergência, e cada uma com a sua particularidade, usando o tipo de baterias, um circuito específico com o comportamento e o tipo de lâmpada. Hoje em dia é muito comum essas luminárias de emergência utilizarem LEDs. Dessa forma, a gente tem um consumo pequeno comparado a de lâmpadas de alta potência, como faroletes, lâmpadas incandescentes e até, se comparado às luminárias que usavam lâmpada fluorescente. Bom, nesse circuito nós basicamente monitoramos a tensão da rede. Se a rede sair fora, se a rede for desligada, na ausência da rede, nós teremos o acionamento dos LEDs. É bem simples. Normalmente, o que deixa o circuito um pouco mais sofisticado é o circuito de carga da bateria. Porque na presença da rede elétrica, a bateria da minha luminária ela vai ser carregada. Então, para baterias mais sofisticadas, eu tenho que ter um circuito mais sofisticado de carga da bateria. Nesse exemplo, a gente está considerando uma das baterias mais simples, que é a bateria selada, bateria do tipo estacionária. Então, esse tipo de bateria, o mais comum é a gente aplicar um nível de tensão um pouco maior do que a sua tensão nominal, para que seja basicamente produzida uma corrente de carga, e essa corrente de carga, ela basicamente vai considerar aí valores dentro da faixa de trabalho da bateria. Muitas vezes a gente coloca resistores em série para alimentar a corrente, ou simplesmente devido aí à alta impedância interna dessas baterias, a gente conecta direto um nível de tensão um pouco acima da tensão nominal para que a bateria seja capaz de absorver carga. Então basicamente é isso, o circuito que monitora a tensão da rede. Na ausência da rede, eu ligo um conjunto de LEDs. Nesse caso desse exemplo, a gente vai trabalhar com uma bateria de 6 volts e 1,5 amperes hora. Ok? A gente vai utilizar uma fonte linear, um circuitinho simples de uma fonte linear, utilizando um transformador, rebaixador de baixa potência, depois um retificador, filtro e um regulador de tensão, que vai ficar carregando a bateria no momento que a rede estiver conectada, e na desconexão da rede, essa alimentação da bateria vai basicamente fornecer energia para um conjunto de LEDs para iluminar o ambiente. Vale reforçar que as luminárias de emergência elas são vastamente utilizadas, principalmente devido a questões de segurança e por questões de legislação. O próprio Corpo de Bombeiros ele exige essas luminárias em ambientes, diversos ambientes aí comerciais, escritórios, corredores, galpões, indústrias, fábricas, etc. Por uma questão de segurança e mobilidade. Ok? Então vamos lá para o circuito? Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Lúcio Rogério e hoje trouxe aqui um circuito, um exemplo aí de um circuito de uma luminária de emergência. Esse aqui é um simples exemplo, bem básico, mas com um objetivo didático, que se a gente tivesse que dar uma solução eletrônica, de montar um circuito para fazer função de uma luminária usando LEDs, seria um exemplo, uma possibilidade. Esse circuito aqui ele pode ser refinado, melhorado, ajustado para atender outros quesitos aí de uma luminária mais sofisticada. A gente sabe aí que existem muitos tipos de luminária. As luminárias de emergência elas são muito comuns aí nos dias atuais, para atender principalmente questões de legislação, garantindo aí a segurança nos acessos de determinados locais, tanto também para que pessoas possam evacuar áreas, e na ausência de energia esses locais ficariam sem luminosidade. Então a luminária de emergência ela monitora a rede, e aí na ausência
de energia da rede de alimentação, essas luminárias elas ligam em um conjunto de lâmpadas para iluminar determinado local. Então tem luminária grande, é industrial, tem luminária pequena, que esse exemplo seria uma luminária bem pequena, que utiliza uma bateria selada, né, uma bateria estacionária. Existem tecnologias com baterias de lítio-íon, baterias grandes aí, automotivas. Então, nesse caso aqui, para facilitar o circuito, devido à simplicidade de carga das baterias estacionárias, eu estou considerando aqui que nesse circuito há uma bateria estacionária. Então vamos lá para o circuito. Basicamente, a gente tem aqui uma grande parte do circuito, basicamente uma fonte de alimentação linear. As luminárias elas podem utilizar aí fontes do tipo chaveadas, fontes mais sofisticadas. Aqui, como o objetivo também tem cunho educacional, eu coloquei aqui uma fonte linear. Então, o circuito típico aí de uma fonte linear, eu tenho a fonte de alimentação, eu tenho um transformador aqui, né, um transformador rebaixador, normalmente aqui de 127, 220 para 12, 15, 8, 5, aí depende de quanto de tensão eu vou querer na saída retificada. Depois eu tenho uma ponte de grits, né, uma ponte com 4 diodos, uma ponte retificadora. Então eu pego o sinal alternado, rebaixo, depois retifico, tenho um sinal retificado de onda completa. Já é um sinal unipolar, não é mais um sinal bipolar. O sinal de entrada ele é bipolar, ele fica mudando, né? Ele fica mudando a sua polaridade várias vezes em um segundo. Então aqui a gente tem um sinal unipolar. Esse sinal, depois de rebaixado e retificado, ele é filtrado por um capacitor ou por um conjunto de capacitores. Nesse caso aqui é um filtro simples, né? Um filtro passa baixa do tipo capacitivo, com um capacitor só, um capacitor bem alto aqui que foi colocado, de 220 micro, de 2.200 microfarad. E aí aqui eu vou ter um sinal o mais contínuo possível, com um pequeno ripple. Esse sinal, né, contínuo, ele é basicamente o sinal do secundário vezes raiz de 2, desprezando as perdas nos diodos aqui, que são perdas pequenas, aí, em torno de 1,2 volts. Então eu vou ter aqui um sinal, dependendo do valor da tensão do secundário, um valor com uma multiplicação por raiz de 2. Se eu colocar para simular aqui, vou colocar para simular, veja, eu considerei aqui 127 na entrada, e estou considerando uma relação de transformação de 10 vezes aqui no Proteus. Então, no secundário, eu tenho 12,5. Esse sinal é alternado, esse sinal também é alternado. O sinal de saída já é um sinal pulsante. Aqui não é o objetivo desse vídeo mostrar formas de onda, né, da fonte linear. Então, eu tenho aqui aproximadamente 12 volts retificado. Aqui está dando um valor de 12 volts, porque eu estou considerando aí esses 12 alternados vezes raiz de 2 menos a queda nos diodos. Então está dando aqui um valor, essa tensão aqui é contínua, né? Então está dando aí um valor aproximadamente de 12. Aqui eu tenho um regulador de tensão. Por que eu preciso de um regulador de tensão nesse caso? Porque a bateria que eu estou utilizando é uma bateria de 6 volts aqui no meu exemplo. E como eu estou utilizando a bateria de 6 volts, para fazer a carga dessa bateria eu preciso de um nível de tensão maior que 6 volts, que é a tensão nominal da bateria. Então, esse circuitinho aqui é o circuitinho clássico de uma fonte linear. E aí então eu estou rebaixando, retificando, filtrando e regulando. Esse regulador aqui é um regulador clássico aí, né? É um regulador 78XX, nesse caso 7808, ele regula 8 volts na saída. Se a gente considerar que é um regulador com encapsulamento TO220, ele vai conseguir excursionar aqui na saída uma corrente de até 1 ampere, né? Então um regulador de 1 ampere. Aí veja bem, aqui daqui para frente que está a jogada. Até aqui, né, não tem nada de novidade. Então aqui eu tenho um valor regulado, está dando aqui em torno de 7,8. Nesse caso, o que está acontecendo? Está acontecendo uma carga da bateria, né? Eu estou carregando a bateria, eu estou com quase 1 ampere de consumo.
Veja, por isso que essa tensão aqui está mais baixa. Se, né, não houvesse a carga da bateria, essa tensão aqui estaria bem mais alta, né? 12 vezes raiz de 2 vai dar em torno aí de uns 17. Menos 1 e pouquinho, teria que ter aqui em torno de uns 15,5 mais ou menos. Tá dando 12, né? Mas por quê? Porque eu estou consumindo uma corrente considerável, né? A bateria está consumindo. Bom, veja que eu coloquei um relé aqui, né? Esse relé é um relé eletromecânico. O relé eletromecânico que vai fazer a função de comutar. Então, quando eu tenho energia, deixa eu posicionar melhor aqui. Quando eu tenho energia na rede, eu tenho todo o processo da fonte linear. Na saída aqui do regulador de tensão, eu tenho aproximadamente 8 volts. Esses 8 volts vão acionar esse relé. Veja que aqui nesse exemplo, eu vou tirar da simulação, eu usei um relé genérico, né, e configurei o valor desse relé para 8 volts. Eu mexi também na resistência da bobina. Coloquei uma resistência maior aí para consumir pouca corrente. Então, ao ter energia, eu vou energizar essa bobina. Esse diodinho aqui é um diodo de proteção para, né, o circuito de saída do regulador de tensão. Por quê? Porque eu estou chaveando uma bobina. A bobina, ela se opõe a variações de corrente. Então, esse diodo é um diodo roda livre, que ele vai proteger a bobina. Ele vai proteger a chave, né, ou o elemento de potência aqui que está acionando a bobina. Então é só simplesmente um elemento de proteção, esse diodo reverso, né, colocado aqui antiparalelo com a bobina. Então, com a energia da rede, eu ligo essa bobina e aciono o relé. O relé em regime estacionário aí, né, a gente poderia dizer que esse contato vai estar fechado para cá, né? O contato normalmente fechado, ele é desse ponto para esse ponto. Mas como o relé está acionado, ele vai comutar, né? Então, se eu ligar aqui, ó, veja que o relé acionado em regime permanente, em regime estacionário, em repouso, ele estava fechado para cá. Mas agora, em regime de acionamento, ele comutou. Então, o contato que era fechado abriu e o contato que era aberto fechou. Então, veja que esse nível de tensão 8 volts aqui, ó, da saída do regulador, ele vai aparecer aqui, ó, nesse ponto, para carregar essa bateria. Eu coloquei dois elementos. Um primeiro elemento é basicamente um diodo. Esse diodo aqui, ele vai entrar em polarização reversa quando a bateria estiver totalmente carregada, né? Por quê? Porque eu tenho aqui na saída aproximadamente 8 volts. Eu vou ter uma perda aqui, né, de 0,7 aproximadamente. Eu coloquei um resistor em série. Esse resistor é para limitar a corrente de carga da bateria. Normalmente, esse tipo de bateria, nesse tipo de tecnologia, nesse caso eu estou tratando de bateria selada, né? Essa bateria estacionária, a gente coloca um resistor em série, um elemento para limitar, porque se a bateria estiver muito descarregada, a bateria tende a ter um comportamento quase que de um curto-circuito. Por mais que essas baterias elas tenham uma impedância alta de entrada, uma impedância interna maior. Então, mas descarregadas, essa impedância cai muito. Então, é um resistor para limitar a corrente. Então, se eu tenho aqui basicamente 8 menos 0,7, aqui eu vou ter 7,3. Se a bateria aqui está com aproximadamente 5,3, eu tenho uma diferença aí de 2 volts. Né? Esses 2 volts com uma impedância baixa produziria uma corrente alta. Então, eu coloco uma resistência em série que vai limitar essa corrente de carga. Esse diodinho ele serve, né, nesse caso aqui, para se desligar no momento em que a bateria for carregada. A bateria vai carregando, seu nível de tensão vai subindo, 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 até um nível de tensão do cátodo ficar maior do que o anodo, e esse diodo entra em polarização reversa. Né? Então, o diodo é para fazer com que quando a bateria chegar num nível de tensão específico, o diodo abra, se comporte como uma chave aberta e a fonte de alimentação que vem da rede deixe de carregar a bateria. Então, quando eu tenho energia, né, quando a rede está presente, eu estou carregando a bateria.
Se a bateria já estiver carregada, esse diodo vai estar reverso, então, né, eu não vou ter corrente. Aqui na simulação, né, como é uma simulação computacional, ele criou uma corrente aqui e vai ficar com essa corrente. Mas na prática, ao passo que a bateria vai carregando, essa corrente vai diminuindo até o ponto em que a bateria vai estar toda carregada. Esse é o processo não mais inteligente, mas é um processo mais simples de carga desse tipo de bateria, desse tipo de tecnologia. Baterias diferentes exigem, né, circuitos específicos de carga e monitoramento de carga, né? Então, nesse caso eu usei essa bateria mais simples. Veja, com a rede, se eu quiser testar os LEDs, ó, eu venho aqui, aperto esse botão teste e testo os LEDs. Veja, ó, eu estou acionando os LEDs. Esse botão teste normalmente existe nas luminárias de emergência. É um botãozinho lá, uma chavinha pequena, porque normalmente, principalmente em indústria, o pessoal faz rota, né, para inspecionar essas luminárias de emergência, para verificar se a bateria delas está ok e se os LEDs também estão acendendo corretamente. Então, é uma forma de testar os LEDs sem a necessidade de tirar o cabo de alimentação da luminária da tomada, do ponto de energia. Então, é um botão de teste. Outro ponto é uma chave liga-desliga, né? Então, aqui, ó, eu coloquei a chave, né, em série com o conjunto de LEDs. Então, se eu vier aqui e abrir essa chave, mesmo que eu aperte teste ou que a rede saia, né, a rede fique ausente, a alimentação da rede fique ausente, os LEDs não acendem, porque eu desliguei a luminária. Então, eu posso vir aqui e habilitar, né, o funcionamento dos LEDs da luminária com uma chave. Então, eu tenho uma chave on-off e tenho um botão de teste. Os LEDs, eu coloquei aqui arranjos com 2 LEDs. Isso aqui fica a cargo, né, se você for fazer um projeto de uma luminária de emergência, de como você vai fazer esse arranjo. Isso vai depender da tensão da bateria, né, e também vai depender dos LEDs que você está utilizando. Tem LEDs que tem queda de 1,8, de 2, de 2,2, de 3, de 3,5. Nesse caso aqui, eu utilizei esses LEDs do Proteus, que são LEDs verdes, né, com tensões nominais, né, na polarização direta de 2,2. Então, 2,2 mais 2,2, 4,4. Como eu tenho uma bateria de 6, né, eu teria aí aproximadamente 1,6 em cima da resistência. Eu coloquei um resistor só para basicamente economizar resistências, né, para não precisar colocar uma resistência em cada linha. E aí, o cálculo dessa resistência é baseado na corrente do LED. Aqui eu fiz o cálculo considerando uma corrente de 20 mili em cada ramo desse aqui, né? Uma corrente de 20 mili é uma corrente típica de um LED aí de baixa potência. Então 20, 20, 20, 20 eu teria aqui 80 mili, né? Então 1,6 dividido por 80 vai dar um valor, né? E aí aqui eu aproximei aqui esse valor para um valor comercial, 50 ohms. Ok? Tem um detalhe também da simulação, é que se eu colocar também um valor de resistência mais alto, se você fizer o cálculo aí, vai dar um valor de resistência mais alto, a luminosidade dos LEDs aqui na simulação ela não vai ficar tão visível. Então, por isso que eu coloquei uma resistência mais baixa para os LEDs acenderem mais, porque isso não é muito compatível com a realidade. A simulação do Proteus, nesse caso, não fica muito compatível com a realidade. Então, enfim, não é o objetivo aqui ficar falando aqui de como fazer associação ou dimensionar aqui os LEDs, mas aí fica a cargo do projetista fazer esse arranjo de acordo com o que você deseja, de acordo com a tensão que você tem da bateria, de acordo da quantidade de LEDs, né, que você quer instalar também na luminária, se você quer que a luminária produza um fluxo luminoso maior ou menor. Ok? Então, por fim, né, a questão da ausência da rede. Eu vou vir aqui, ó, e vou aproximar aqui um pouco. E aí, então, ó, eu coloquei essa chave para simular uma ausência de energia. Então, na ausência de energia, se eu vier aqui abrir essa chave, o que vai acontecer? Eu tenho que colocar para simular. Eu vou deixar aqui. Vou simular, ó, com a rede, LED apagado. Se eu vier aqui abrir a chave, veja que os LEDs vão acender. Ele demora um pouquinho, porque nesse caso aqui eu tenho um capacitor bem grande aqui nessa fonte.
Então esse capacitor tem que descarregar, né, nesse circuito. O relé vai deixar de acionar, vai deixar de estar energizado e o contato normalmente fechado vai voltar para a posição de repouso. Então a bateria vai vir aqui, ó, e vai alimentar os LEDs. Então, com a ausência da rede, quem alimenta os LEDs é a bateria. Com a presença da rede, o relé aciona. Quem alimenta os LEDs não é ninguém. Por quê? Porque se eu tenho energia, não faz sentido eu ligar a luminária de emergência, a menos que eu queira testar aqui no botão de teste. Então, a rede de alimentação ela fica nesse instante carregando a bateria por esse contato, né? E quando essa bateria já estiver carregada, esse diodo desliga. Vale reforçar que você pode colocar mais de um diodo em série, né? Se você quiser customizar aqui essa tensão certa de desligamento, né? Essa tensão de set point aqui de carga, eu posso colocar mais de um diodo aqui para produzir uma queda de tensão maior e desligar aqui os diodos com uma tensão menor, né, para fazer com que a bateria não carregue a um nível de tensão muito alto, certo? Outro detalhe é que a corrente de carga da bateria ela tem que ser verificada para a especificação do relé, né? Por quê? Porque o relé eu tenho a bobina, mas eu tenho conjunto de contatos. Esse conjunto de contatos ele consegue drenar uma corrente máxima, né? Então eu tenho que ficar esperto com relação a isso. A maioria desses relés baratos aí, utilizados em aplicações de eletrônica, trabalham com pelo menos 10 amperes aí em corrente alternada, e em corrente contínua eles costumam trabalhar com pelo menos 5, 6 amperes, mas é um ponto também a ser verificado. Esse resistor ele tem uma potência especial, né? Então ele não é um resistor de 1/4 de 1/8, ele precisa ser um resistor de potência dependendo do tamanho da bateria, da capacidade ampere-hora da bateria e do nível de tensão. Então ele tem que ser dimensionado também de acordo com a corrente de carga máxima que você vai limitar da bateria. Ok? Bom, gente, isso aqui então é um simples exemplo, né? Isso aqui pode ser melhorado várias vezes do ponto de vista de usar uma bateria mais tecnológica, de usar um arranjo de LEDs maiores, de utilizar uma fonte chaveada no lugar dessa fonte linear, né? E incluir outras funções da luminária. Certo? Eu fico por aqui, espero que de alguma forma eu tenha te ajudado com esse simples exemplo aí mostrando o circuitinho de uma luminária de emergência. Forte abraço aí e até a próxima.